Vamos ser breves. Aleluia. Abra essa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5. Aleluia. Isso. Mateus 5. Mateus, capítulo de número 5. Amém? Todos acharam? Se vocês quiserem se colocar de pé, pode se colocar. Aleluia. Aleluia. Preste atenção. Sabe, nós entramos sexta-feira em um assunto e nós falamos por que você foi escolhido. Por que eu e você fomos escolhidos? Por que Deus chamou a mim e a você? Sabe, e só Jesus para ter essa ideia de chamar 12 pessoas tão diferentes, de chamar 12 pessoas tão individuais, no seu temperamento, no seu caráter, na sua... Pode se colocar sentado. No seu caráter, na sua individualidade. Pessoas com temperamentos diferentes. Alguns, como Pedro, impulsivos, sanguíneos. Outros, como João. Outros, como Tiago maior ou Tiago menor. Sabe, pessoas que eram diferentes, que tinham as suas particularidades e que por muitas vezes não se topavam. Pedro não suportava Mateus, porque Mateus era cobrador de impostos. Nós já falamos isso aqui há algum tempo atrás. Mas quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, Jesus manda Pedro justamente caminhar ao lado de Mateus. Por que Jesus não pede para Pedro caminhar do lado do seu irmão, André? Ou por que não pede para Pedro caminhar do lado dos seus amigos, Tiago maior e João, o mais novo discípulo, filhos de Zebedeu? Jesus manda logo Pedro, quando para caminhar, caminha com Mateus, porque era quem Pedro não conseguia se relacionar. Porque o Evangelho nada mais é do que uma forma de eu aprender a me relacionar com aqueles que estão ao meu redor. Independente de eu gostar ou não, eu preciso aprender a conviver. Isso é Evangelho. Mateus era cobrador de impostos. Tudo que Pedro fazia na pescaria, ele tinha que passar e pagar o tributo a Roma. Mateus era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Alguém que era rejeitado no meio do seu povo por causa do trabalho que exercia. Mas alguém que por causa do trabalho que exercia tinha as suas particularidades, as suas necessidades atendidas. Era alguém que tinha uma vida financeira muito melhor do que a do povo judeu. E por isso Pedro não gostava, porque Pedro não achava justo se pagar o imposto, se pagar por aquilo ao Império Romano que havia dominado
os povos da Judéia, os povos judeus e os povos das regiões circunvizinhas. Ao ponto de, quando foi cobrado por seu imposto, ele querer lutar a espada, e Jesus precisar ensinar a Pedro uma lição. Jesus dizer para Pedro: vai, Pedro, ao mar e pega um peixe, e o primeiro peixe que você pegar, dentro da sua boca haverá uma dracma. Paga o imposto. Porque aquilo que é de César, mas aquilo que é de Deus, é de Deus. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Mas eu não posso me excluir, Pedro, das coisas que são lei dos homens e colocar a lei de Deus acima delas. Se é necessário que o povo judeu pague o imposto ao povo romano, então paga, Pedro. Por que você quer discutir com pequenas coisas? Jesus chamou 12 homens, e nós lemos isso no livro de Marcos com mais precisão, no livro de Lucas, no livro de João, falando sobre eles. Judas, Simão, Pedro, o primeiro. E por que Jesus chamou primeiro os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João? Porque quem pregou Jesus para Pedro foi seu irmão André. Mas seu irmão André andava com João Batista. Era amigo de Filipe, que foi discípulo logo depois. Então preste atenção. Jesus chama Pedro, Tiago e João de forma inicial, por um motivo simples. Não existe como começar um ministério sem a formação desse tripé. E que tripé é? O tripé que Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou o mesmo tripé. Deus, quando criou a terra, quando criou os céus, Deus criou os anjos. E sobre os anjos, Ele criou um anjo chamado Gabriel, ao qual nós entendemos que é aquele que vai avisar tanto a Isabel quanto a Maria, que é o mesmo que vai avisar a Zacarias: eu sou Gabriel que assisto diante do trono do Senhor, aquele que vai proclamar, o proclamador, aquele que vai anunciar. Proclamador. Deus criou um anjo chamado Miguel, e a esse deu o título de arcanjo. E Miguel é aquele que luta, que intercede, que batalha pela igreja. Livro de Daniel. Daniel está orando e a oração dele é atendida, mas o príncipe da Pérsia bloqueia a oração nas regiões celestiais. Daniel continua orando durante 21 dias. E o anjo desce a Gabriel e diz para ele: no primeiro dia que tu oraste, Deus enviou resposta, mas o príncipe da Pérsia bloqueou nas regiões celestiais para que eu não passasse, de modo que Deus precisou enviar Miguel, aquele que intercede, intercessor, aquele que vai guerrear. E aí a gente tem o próprio Deus e o próprio Cristo, que passa pela figura do adorador, da adoração. Se formou um tripé nos céus: adoração, proclamação, intercessão. Só que no lugar da adoração, Deus cria um anjo. E a esse anjo, ele vai não nomear na Bíblia,
E a gente vai chamar este anjo de Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que traz a luz, aquele que anuncia a luz. Esse é Lúcifer, a estrela da manhã. Pastor, mas a estrela da manhã não era Jesus? Sim, mas a Bíblia diz em Isaías 14, verso 12: assim como caíste do céu, ó estrela da manhã. O próprio Lúcifer, aquele ao qual Deus, quando criou, ter criado também todos os instrumentos musicais de adoração. Ou seja, Deus, quando criou Lúcifer, quando criou esse ser, que o título era Lúcifer, que nós chamamos hoje de Satanás, de diabo, ele criou a adoração. Lúcifer veio no caminho para adorar, para trazer a adoração àquele que era desde o princípio. Está aí o tripé de Deus: adoração, proclamação, intercessão. Quando a gente vê Moisés orando, Josué guerreando contra os amalequitas, Josué está guerreando. Enquanto Moisés está de mãos levantadas, Josué ganha a batalha. Mas quando Moisés cansa e baixa os braços, Josué tem sido derrotado. Arão e Hur vão perceber isso e vão botar Moisés sentado numa pedra, e cada um de um lado vai segurar numa das mãos de Moisés. Se formou o tripé de Deus. Enquanto Josué está lá embaixo proclamando, Moisés está em cima adorando. Enquanto Moisés adora, Arão e Hur intercedem. Sem o tripé não existe crescimento no mundo espiritual. Por isso que Jesus, quando chama os seus discípulos, ele chama os primeiros três: Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, proclamador; Tiago, o intercessor, aquele que intercedia, aquele que batalhava pela igreja; e João, o adorador, aquele que deitava a cabeça no peito do mestre. Não dá para começar uma caminhada sem se formar esse tripé dentro de mim e aleluia, dentro de você. Oh, glória! Porque somente com esse tripé a gente consegue entender os restantes dos discípulos. Jesus chamou um homem chamado Simão, e a Bíblia nomeia ele como Simão o Zelote. E o interessante é que muita gente não sabe o que é Zelote. Zelote não é porque é da tribo de Zelo, nem da tribo de Zelaías, nem filho de Zelote. Não, não é isso. Zelote era uma seita judaica extremista de assassinos treinados para matar pessoas do Império Romano ou de exércitos inimigos. Esse era o discípulo que Jesus chamou: Simão Zelote, o assassino. E se eu não tiver dentro de mim esse tripé de proclamação, de intercessão e de adoração, eu não consigo entender o chamado de Simão Zelote. Eu não consigo entender por que Jesus chamou Judas Iscariotes. Se ele sabia que o coração de Judas era ganancioso, se ele sabia que Judas ia trair por causa de dinheiro, se eu não tiver esse coração trino em Deus, de proclamador, de intercessor e de adorador, eu não consigo nem entender por que Jesus chamou Pedro. Se ele sabia que Pedro ia negar ele. Por que Jesus chamou Tiago e João, os dois irmãos, que numa certa feita se aproximaram de Jesus, junto com a sua mãe, e pediram a Jesus para que eles pudessem se aceitar à direita e à esquerda, embora fizessem parte do tripé intercessão e adoração. Eles queriam lugares de honra no reino. E Jesus disse: não cabe a mim o lugar que vocês vão estar, somente o Pai. Eles estavam servindo a Jesus, mas eles queriam a garantia de que algo fosse acontecer. Pedro vai perguntar: e nós que largamos família, porque era o único discípulo que era casado? O que a gente ganha por ter largado família?
Jesus vai dizer: não, vocês que têm largado família, existe um galardão no céu. Porque eles começaram a servir sem entender o propósito, sem entender o princípio de serem chamados. E havia entre eles uma forma de relacionamento, mas uma forma de discussão. Imagine Pedro junto com Mateus. Imagine Simão Zelote, treinado para matar, não entendendo por que Jesus se deixava prender. Por que o senhor não leva espada? Porque não estava no momento. Mas Jesus vai alertar os discípulos do momento que é para começarem a andar com a espada. Ou seja, por que eles foram chamados? Por que eles foram escolhidos? Por que eu fui chamado? Por que você foi chamado? Por que nós fomos escolhidos por Jesus? Porque não fomos nós que escolhemos a Ele. João capítulo 15, versos 16 e 17 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, Jesus, quando Ele chama, quando Ele gera em nós uma identidade, Ele delega a autoridade. Quando Ele delega a autoridade, Ele revela o propósito sobre a nossa vida. E com o propósito sobre a nossa vida, Ele vai determinar qual é a finalidade desse propósito para nós. E a finalidade de tudo que nós pedimos ao Pai em nome dEle, Ele concede. Mas quando? Quando nós estivermos dando fruto. Mas fruto comum? Não, fruto permanente. E às vezes o fruto que é permanente, ele não é visto pelos homens. Porque nem sempre aquilo que permanece está à vista dos homens. Muitas vezes o que permanece está escondido. O livro de Jó vai dizer que assim como uma árvore cortada, quando você corta ela ao cheiro das águas, ela começa a brotar novamente. Por quê? Porque parece que terminaram a árvore, mas ela não está fundamentada no que está exposto para fora, no que ela está mostrando. Ela está fundamentada naquilo que está dentro. O Evangelho de Cristo para nós, ele precisa ser isso. Fundamentado naquilo que está dentro, não daquilo que nós estamos para fora. Eu já vi pregadores pregando, dizendo assim: não, Deus está fazendo uma obra, Ele botou aqueles tapumes de frente da obra, para que ninguém veja o que está acontecendo, porque quando tirarem o tapume, vão ver quão grande obra, mas o que vale da obra não é o que está para cima, o que sustenta a obra é o que está para baixo e ninguém vê. Já falamos várias vezes, vou repetir: a figueira no meio da plantação de uva, no meio da vinha, havia um propósito para ela estar ali. Ela podia não estar gerando frutos visíveis para o dono da vinha, mas para o viticultor, para o senhor que cuidava, ela estava. Porque a figueira produz raízes extensas e ela vai buscar fonte de águas em lugares distantes. Mas a uva não. A uva precisava da figueira. Mas o que se via era o fruto da uva. Não era o fruto da figueira. Porque a figueira estava dando sustentação. Muitas vezes o meu e o teu ministério vai ser assim. Vai ser um ministério de sustentação para que outros sejam iguais. Já falamos sobre isso aqui. Aí os discípulos estão arrazoando entre eles. Um era incrédulo. Jesus chamou alguém que tinha dificuldade de crer. Tomé. Já imaginou isso? Jesus ressuscitou. Só acredito se eu ver. E se a gente quiser conjecturar a história, a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes a respeito da passagem que Tomé está relacionado. Tomé tinha dificuldade de acreditar em certas coisas.
Por que Lucas foi discípulo de Paulo? Porque Lucas não foi discípulo de Cristo, foi discípulo de Paulo. Por que Lucas escreve um dos evangelhos e o restante dos discípulos não escreveram? Porque era necessário Lucas escrever. Lucas era médico. E Lucas precisou ver curas que a medicina não acreditava que era possível. Muitas vezes, a gente precisa ver coisas que a gente declare como impossível, para que a gente possa crer naquele que nos criou. Sabe, Jesus ele não errou em te chamar, em te escolher. Não. Você acha que Jesus errou em te chamar, em te escolher? Por que Jesus me escolheu? Porque Ele sabe o fruto que você pode produzir. Ele sabe o que você tem para oferecer. Ele sabe que você é pequeno, que você é falho. Ele sabe que muitas vezes você não vai suportar, que você vai chorar. Ele sabe. Mas Ele não está preocupado com isso. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele tem um propósito para a tua vida e determinou uma finalidade. Tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome dEle, o Pai vai conceder. Mas pastor, eu não estou dando fruto. Eu não estou vendo as vidas se convertendo. Fruto não tem nada a ver com vida. O que tem a ver com vida é obra de rede. O que tem a ver com vida é peixe. Fruto tem a ver com sustentação. Fruto tem a ver com alimentação. Será que a sua vida tem alimentado a vida de outras pessoas? E a gente está falando disso de forma espiritual. E os discípulos arrazoavam entre si essa situação. E aí eu quero entrar no texto que Deus falou para eu ler. E quando eu começar a ler, eu quero que seja o Espírito falando através de mim. Porque a partir do momento que eu começar a ler o texto, eu não vou produzir uma palavra minha, a não ser de Cristo. Hoje aconteceram muitas coisas. E algumas delas entristeceram profundamente. E quando as coisas me entristecem, eu largo tudo. E eu vou para algum lugar orar. Eu vou ouvir a Deus. E eu sentei ali na praia, na beira da praia. Falei, Deus, manda alguém para falar comigo. Ah, não, Deus vai mandar alguém para falar comigo. E um monte de gaivota voando, albatroz voando pela minha cabeça. Falei, Deus, manda alguém. Até que foi profundo. Ele falou, presta atenção, filho. Porque eu estou falando contigo através de uma gaivota. Você já se esqueceu como é que é? Fico olhando para ela. E ela levantava a voo. E os meus olhos fixaram em uma daquele montoeiro que estava na praia. Ela levantava a voo. Ela sobrevoava o mar. Ela mergulhava próximo a mim. E mergulhava distante de mim. Jesus falou assim, olha na sua volta. Você está vendo mais alguém olhar para ela? Você está vendo mais alguém prestar atenção nela? Eu falei, não. Pois é. Muitas vezes eu quero você como uma figueira no meio da uva. Ninguém precisa notar. Ninguém precisa aplaudir. Ninguém precisa reconhecer. Mas você vai continuar sustentando a outros. Ainda que queiram te cortar, ainda que queiram te destruir, você vai continuar mergulhando e trazendo alimento para aqueles que estão ao seu redor. E se o alimento não estiver perto, você mergulha mais longe. E se mais longe não tiver, você mergulha mais profundo. Mas o que você não pode fazer é parar. Olha para ela. Por que
você foi chamado. Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se ensinou, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensinar-lhes as bem-aventuranças. Lucas capítulo 6, verso 20 e 23 também tem esse texto, não precisa ler lá não. E nota que Jesus começou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Meu Deus. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-te com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério contra ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora,
pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão